alguns contratempos aqui em relação a justamente a questão do fone de ouvido, né? Então, vamos retomar de onde nós paramos, né? Nós estamos aqui nas teorias dos sistemas, né? E aí nós estamos justamente falando sobre as demandas sociais, elas se transformarem ao longo do tempo, né? E com isso, as instituições elas também precisam se transformar, né? Se nós observarmos que, sabendo que existem instituições públicas, instituições privadas, né? E que o próprio conceito de instituição, ele vai muito além, né, do que nós temos ali, né, concebido como, por exemplo, um prédio físico, né, como, por exemplo, as famílias são instituições, as igrejas, né, elas são instituições, né? A família ela é uma instituição que, embora ela seja formal, né, você não necessariamente vai ver certos tipos de materialização. Mas o melhor exemplo, né, que nós podemos observar como instituição é o casamento, o matrimônio, né? Por mais que se tenha uma cerimônia ou se firme isso da maneira civil, você não vai tocar no casamento, né? Você vai justamente entender que é uma convenção social, né? É uma convenção formal. Embora, né, algumas instituições elas vão ter então um espaço físico, né, material. Quando nós falamos sobre uma igreja, sabemos que justamente estamos falando sobre uma localidade, né? Aí, quando nós falamos sobre instituições como o namoro e o casamento, né? Que elas, então, elas estão no plano mais dos relacionamentos, ou seja, ela não é tocada de forma física, né? E aí, então, nós vamos ver que conforme surgem novas demandas sociais, né, as mudanças elas precisam acontecer. E elas podem ser de uma maneira gradual, ou seja, vão acompanhando a evolução social, né, e aí existe uma certa equivalência entre as demandas que são trazidas e as respostas que são dadas, né, com uma atualização institucional, ou mesmo pode se haver um certo processo de esgotamento das instituições e elas então deixem, né, de dar conta das suas responsabilidades, né? Sejam por quais motivos forem, né? Por exemplo, nós temos a questão, né, da ruptura, né, na prestação de serviço por instituições, muito comum, né, de serem visualizadas na questão das empresas estatais, né? E aí nós sabemos que existem ali movimentos políticos para que essas empresas, então, principalmente aquelas que têm monopólio de determinada área e sejam bastante lucrativas, para que elas sejam vendidas para outras corporações que têm ali seus interesses, né? Então, aí se tem uma pressão externa para justamente o sucateamento do serviço desses grupos, né? Aí nós podemos falar também, né, sobre algumas instituições que elas vão ter que lidar com situações ali atípicas, né? Vamos colocar, por exemplo, a questão dos cartórios para emissão de certidões de óbito, principalmente durante a pandemia do Covid, né? Então, essas instituições, elas vão sofrer uma mudança muito brusca, né? E elas vão ter que ou se adaptar, né? Ou deixar de funcionar, né? E serem substituídas por outras, caso elas não deem conta, né? As instituições bancárias, elas têm passado por isso também, né? Sendo forçadas a modernizarem os seus sistemas, né? E as instituições privadas, elas por vezes, elas então vão ter dificuldades ali de concorrer com as instituições públicas, né? Que vão ter taxas melhores, que são subsidiadas pelos governos, né? Dentre outras coisas. Lembrando que também, né, há um subsídio do governo, né, em investimentos, né, inclusive perdões bilionários ali, né, da dívida dessas instituições privadas para que, né, se mantenha, então, o sistema financeiro nacional funcionando, né, se mantenha ele intacto e à prova de crises, né. E aí a gente vai ver isso principalmente a partir lá de 2008. E aí, então, nós vamos ter algumas instituições que elas simplesmente não vão conseguir, né, dar conta das mudanças sociais. E é por isso que, ao longo do tempo, uma série de instituições deixaram de existir, outras surgiram no lugar delas, né? Vamos colocar, por exemplo, a situação do, do Code.
né, durante o período militar. Era uma instituição bastante arbitrária, ela era utilizada para repressão social e perseguição de desafetos políticos ali da ditadura militar, e hoje, né, no sistema democrático, né, que passou por redemocratização, essa instituição já não nos serve mais, porque ela não condiz com a realidade social, né, e com a existência de algo tão arbitrário para lidar com justamente a sociedade brasileira, né? Então ela deixou de existir, né? E no lugar dela foram se criando aparatos ali para de fato tentar se lidar com a questão, né, do controle social, como por exemplo a efetivação de polícias ali que elas têm, né, uma função civil ou técnico-científica, né, dentre outras. E é aqui então que nós vamos ver uma completa modificação ou extinção de instituições, né? Dentro da teoria dos sistemas, então funciona dessa maneira. E aqui, né, nós sabemos então que o Estado ele tem uma série de atribuições e de funções em relação à sociedade, né? Isso aí está legitimado na nossa própria Constituição. E aí o Estado, então, né, ele vai justamente, né, contar com essa visão de que ele é um ator que age sistemicamente, né, e isso aqui vai justamente partir dessa concepção da teoria dos sistemas, né, para justamente identificar, né, os aspectos ali, né, para que as instituições políticas elas então funcionem, né, seguindo inclusive os princípios da administração pública, né, que alguns deles são eficácia, eficiência, é, transparência, se eu não me engano, e por aí vai. Concurseiros vão saber bem sobre isso, né? Não é a nossa discussão aqui, né? E que outra coisa, que as instituições políticas elas atuem dentro das suas competências, ou seja, elas têm funções que são designadas a elas e esperam que elas então sejam capazes de as executar e, ao mesmo tempo, também de se adaptar conforme as demandas sociais, né? E aí nós vamos, então, ter essa visão sobre os sistemas políticos pela teoria dos sistemas. E a ciência política contemporânea, ela teve, então, adoção a essa perspectiva como uma das funções centrais, né, dos estudos institucionais. E aqui, então, nós vamos observar isso também em outras partes da ciência política, né, como, por exemplo, a diferenciação, né, entre os níveis não só de desenvolvimento político, mas também, né, de desenvolvimento institucional, econômico, dentre outros, né, entre as diversas nações aqui, né. E aqui nós vamos observar, então, uma certa atenção aos processos de desenvolvimento, aos processos de consolidação e estabilização das sociedades políticas e também, né, os processos, né, contrários justamente a essa ideia de que há nações que não conseguiram chegar ao grau de desenvolvimento e podem também apresentar graus diversos de instabilidade, né? Seja ela política, seja ela econômica, seja ela institucional, ou todas elas ao mesmo tempo, né? Então, não é incomum nós vermos justamente essa visão também na diferenciação entre sistemas políticos, né? E aí nós vamos observar, então, que aqui se compreende, né, e é trazido para o debate, é justamente a questão de que os recursos políticos são socialmente e politicamente distribuídos desigualmente. E isso aqui vai trazer justamente a perspectiva do Dow, né, que vai tentar categorizar justamente essa questão do que são os recursos políticos, quais são os usos, né, e o que é desejável para que sistemas, principalmente os democráticos, eles então tenham ali, né, a possibilidade de haver um equilíbrio na participação social política através ali dos requisitos para que se haja qualidade da democracia, né? E aqui, né, os recursos políticos, eles então são justamente as possibilidades, né, e também os meios com os quais uma pessoa ou um grupo de pessoas elas podem então influenciar o comportamento social, né? Ou seja, o comportamento de outras pessoas. Esses recursos políticos eles são diversos, eles vão até da questão, né, da posse, né, como também do próprio uso
da força, né? E nós vamos ver que isso aqui, ao longo da história, né, das democracias, é algo que é constantemente utilizado. Lembrando, gente, que sempre que nós falamos sobre a questão da força, né, essa força ela pode ser desenvolvida por diversas formas, né? Seja pela força física, né, pela força, pelo uso militar, paramilitar, dentre outros, seja pela própria força das instituições e das normas sociais, das leis, né? E por aí vai. Então, nós temos que sempre ter em mente que esses recursos políticos, eles são distribuídos desigualmente, né? E é justamente um ponto que pode causar um desequilíbrio e também abalar as estruturas de uma determinada nação, né? E aí, nós vamos ver que é claro que o recurso político ele é uma das ferramentas, né, de poder, né, e disseminada socialmente. E ao mesmo tempo nós vamos entender, né, que essas mesmas pessoas elas vão ter então a possibilidade de acesso aos recursos de maneira não só desigual, como também vai dizer respeito aos grupos sociais aos quais elas ocupam, né, e com os quais elas têm relação. E aí, então, que as pessoas vão poder angariar capital político, vão poder angariar capital intelectual, vão poder angariar outros tipos de capitais também, né? Como, por exemplo, o econômico, dentre outros. E aí, né, o Down vai justamente colocar que existem alguns motivos que vão fazer com que haja essa distribuição, né, irregular dos recursos políticos em todas as sociedades, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que é uma democracia tida como avançada, também, né, não deixaria de ser diferente, né? E nós vamos ter outros modelos que podem ser usados para comparar, né? Como, por exemplo, o Uruguai, o próprio Brasil, nós podemos citar a Índia, né, que por mais que tenha lá, né, seus déficits democráticos, ainda assim é também uma nação que é considerada uma democracia, o Japão também, né, e por aí vai. E aí, então, né, das questões que podem fazer com que esses recursos sejam distribuídos desigualmente é justamente a questão da especialização, né, e da distribuição dos cargos e funções que as pessoas ocupam, né? Nós sabemos que a questão dos cargos e funções, além de ser um ponto no qual o poder intelectual ele vai se mostrar, né, através da questão da complexidade, né, da ocupação de determinados cargos, do exercício de determinadas funções, vai ter também, né, a questão da atribuição hierárquica e da própria autoridade, né, para uma pessoa ocupar essa posição, como também essa mesma pessoa vai poder concentrar o poder político, já que nós estamos falando sobre uma pessoa que ela vai atuar politicamente, principalmente no alto escalão, e ela vai ter recursos, né, econômicos ali às suas disposições, né, quer dizer, à sua disposição. E aí, nós vamos estar falando então sobre a forma como a divisão do trabalho e a concentração do capital, né, seja ele produtivo, seja ele financeiro, seja ele em qual forma ele estiver, né, como algo que vai delimitar então a possibilidade das pessoas não só interferirem, como direcionarem, né, as vontades políticas da sociedade, né? E aí nós vamos ver então que algumas pessoas elas vão poder se utilizar então dessa questão da funcionalidade, né, do exercício de um cargo público para tirarem vantagens, né? O exemplo que o Dow trouxe, eu adaptei, é justamente essa questão de que algumas pessoas, né, que estão ali no alto escalão dos governos, elas vão saber mais sobre política externa e de uma maneira mais profunda e, inclusive, sobre algumas questões que não são dadas a pessoas que não são especialistas nessa área, né, a entenderem, né? Além disso, há a questão também de que algumas pessoas elas podem se utilizar da posição que elas ocupam, né, para justamente conseguirem benefícios, né? Vamos colocar a situação, por exemplo, do Paulo Guedes, né? Ele utilizou a posição de super-ministro da economia
para justamente conseguir informações privilegiadas para ele e para o grupo com os quais ele representa, e aí, né, ter ali alta lucratividade nas suas offshores, né, fora do investimentos dele fora do país, né, além de que também ele acabou se beneficiar por ser um dos que estava ali formulando a política de juros, né, então ele acabou, então, nossa, eu estou falando muito então, né, ele acabou sendo beneficiado, né, por ter informações privilegiadas ali que a maioria das pessoas, né, não tem. E aí, então, né, essas pessoas, elas geralmente também vão iniciar, né, sua vida, carreira, né, com acessos diferenciados a recursos diversos, né, e essas vantagens, elas permanecem ao longo da vida inteira. E principalmente os grupos que são aqueles tidos como poderosos, né, e que nós conhecemos como elites, elas vão ter, então, todo esse privilégio de, então, disporem dessa série de recursos, né? Isso é uma das muitas formas pelas quais há essa desigualdade na distribuição de recursos, né? E aí, né, algumas delas vêm, inclusive, pela questão da educação, e é aqui onde nós reforçamos essa ideia de que o poder intelectual é, né, uma das formas pelas quais as pessoas, então, vão exercer e chegar também a outras formas de poderes, né, como o político e o econômico. E nós vamos, então, verificar que há diferença, né, na posição social das pessoas, né, e também dos países, né, que vão influenciar, inclusive, a situação educacional. Né? Nós vamos observar que em nações mais desenvolvidas e que elas têm menores índices de desigualdade, as camadas populares, elas também vão ter acesso a um tipo de educação que, pelo menos em tese, deveria ter alto grau de qualidade de formação ali em termos humanos, né? Nós podemos observar isso nos indicadores dos países nórdicos, né? Além disso, nós já vamos ver que em outras localidades já há, né, uma certa restrição ao acesso à educação, principalmente de nível superior e de pós-graduação, como os Estados Unidos, né, onde boa parte das instituições são caras e as pessoas, então, têm, né, uma dificuldade muito grande de ingressar e permanecer, né, dentro desses meios de formação, e inclusive de terem, então, um processo de ascensão social. No Brasil, nós podemos falar também sobre a própria qualidade da educação, né, que ela é um pouco questionável, principalmente nas áreas básicas, embora se haja uma tentativa de um processo de universalização do ensino de nível superior e, né, a partir desse ensino de nível superior, o acesso a melhores condições de vida, né? Inclusive, o nível superior sendo parâmetro para o exercício de determinadas profissões ali, que ou elas são categorizadas, né, principalmente por ordens, conselhos, entre outros, né, como também são pré-requisitos para o exercício das funções públicas, né, através de concurso. E aí nós vamos ter, então, diversas motivações, né, para que as pessoas participem ou não participem da política, né, e elas também, né, podem vir de forma inata às pessoas, né, que é o mais difícil, lembrando que a questão da meritocracia em um local de desiguais, ela é falácia, né, ela não se sustenta de pé, e que então, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para que pessoas que elas nasçam desprovidas dos recursos políticos, né, que elas cheguem até ali, a não ser por questões conjunturais muito atípicas, né. Quando eu falo sobre isso, eu gosto de usar o exemplo do Gary Negro Jovem, do finado Gary Negro Jovem, né, que chegou à política como um outsider, mas ele, de certa forma, também chegou lá, né, como
uma figura cômica, né, que foi abraçada pela questão popular, teve uma ascensão econômica muito grande, mas, assim, tinha um pouco de dificuldades para não só se articular na política, né, como também, né, para fazer o exercício de representação da classe dele, né, então, por mais que ele tenha conseguido chegar ao poder político, a questão da disponibilidade econômica, né, e principalmente do poder intelectual para ele interagir com essa questão, é sempre uma barreira, ou seja, há um processo de desfavorecimento para quem é despossuído, né, de qualquer uma dessas questões. E aí, então, né, nós observamos que praticamente não existe, né, sociedade em que haja distribuição igualitária dos recursos políticos, né? E não há, então, possibilidades de fato, né, de observarmos pelo menos uma tentativa de equalização desses recursos, né? Talvez nos países nórdicos, né, que eles têm alguns dos melhores indicadores, inclusive de participação política, a Suíça também, né? Dentre outros, né? E é por isso que, então, nós falamos que, sim, há possibilidade da existência de sociedades com distribuição menos desigual ou sem desigualdade, né, desses recursos políticos, né? E isso aqui possível de se observar, principalmente em alguns modelos políticos ali, né, e que são adotados em algumas localidades, aonde, né, as correntes revolucionárias, elas conseguiram ter um maior grau de penetração, como, por exemplo, na questão dos estudos sobre o socialismo e comunismo e também do anarquismo, né? Que eles justamente vão pensar nessa questão da distribuição do poder de maneira equânime é, ao longo da sociedade, né? É claro que eles são modelos também, né? E nós, mesmo observando, né, o socialismo na vida real, sabemos que isso aqui acabou, de certa forma, não sendo efetivado como tal, né? Mas nós podemos observar que em determinadas localidades, né, ao menos eles vão tentar, né, fazer com que essas desigualdades elas sejam apaziguadas, né? E aí, nesse ponto, a gente ainda acaba entrando nas questões aí, né, dos estudos sobre desigualdades globais, que vão trazer, né, principalmente o Atkinson, que vai falar, né, sobre o giro da desigualdade, que desde 1900, da década de 1970, né, os índices de desigualdades entre países e dentro dos países têm crescido, né, aceleradamente, né? Claro que passou por alguns momentos ali de um certo controle, né, e uma possível reversão, como foi a onda rosa aqui na América Latina, né, com diversos governos progressistas, né, focados em políticas sociais, de combate à fome, pobreza e coisas do tipo, como também, né, outros momentos ali de crescimento da riqueza global, né, que ainda assim tem sido um problema em determinados momentos, principalmente na atualidade, por causa do alto grau de concentração de renda, né? E é aqui que a gente entra, então, né, com um pouquinho mais de profundidade nessa questão dos recursos políticos e também da influência política, né? Os recursos, eles justamente, né, são possibilidades ali, vão trazer possibilidades das pessoas, né, que têm lá seus interesses, e principalmente pessoas poderosas, de exercerem, né, uma certa influência na formulação das políticas, né, sejam das políticas públicas, sejam das políticas econômicas, sejam das políticas trabalhistas, dentre outras, né. E esses grupos, eles geralmente, eles vão conseguir influenciar todos os processos decisórios ali, constituição das regras, dos ordenamentos ali, feitos pelos governos, né, e pelas entidades ligadas aos governos, né. E aí, diz que se trata, então, a influência política, né. E aí, então, essas pessoas vão justamente utilizar de todo o poder que elas puderem dispor para influenciar os órgãos governamentais e também a própria massa populacional a justamente irem de encontro, né, aos seus objetivos, aos seus valores, dentre outros, né? Nós podemos observar isso, por exemplo, vindo dos setores ali
da mídia, né? A mídia, ela, de certa forma, ela é responsável ali por parte da formação da opinião pública e ela tem objetivos, valores ali muito bem definidos, né? E ela se relaciona com o governo visando, né, atingir esses mesmos objetivos e valores, ao mesmo tempo que elas também pressionam, né, esses governos e influenciam as massas ali, né, a agirem politicamente dentro desses valores que eles representam, né? E isso é algo que acontece em todas as nações, todos os países. E não só a mídia, né? É claro que esse é só um exemplo que eu estou dando para tentar ilustrar, né, essa questão. Além disso, né, essa influência política ela vai ser afetada por diversas questões ali, né? Por exemplo, uma pessoa que é um intelectual ou uma intelectual de alto gabarito, né, ela tem influência política, né? Principalmente nesse momento no qual nós estamos falando sobre a possibilidade de acesso ao conhecimento pelas redes sociais, né? Então, se nós seguimos alguém que ela tem uma capacidade de, através dos seus estudos, né, através das suas análises, de influenciar outras instituições, a própria tomada de decisão em determinados locais, né, como também a própria realidade social, elas vão se utilizar disso, né, se utilizando dos recursos que lhes são possíveis, né, mas lembramos que a influência política ela é concentrada justamente, né, nas mãos de quem detém principalmente o poder econômico e o poder político, né, que são pessoas ali que têm o poder de afetarem as relações trabalhistas, têm poderes de afetarem as relações sociais de uma determinada região, ou mesmo de um país, né, como também, né, elas podem afetar o próprio funcionamento das instituições. Essa questão da influência política, por exemplo, né, nós podemos observar na atuação do Elon Musk defendendo os interesses, né, da sua empresa ali, né? Claro que são interesses escusos e condenáveis, né, e que não respeitam a soberania de diversas nações, né, mas ainda assim é uma forma da gente observar que ele tem uma influência política muito grande que vai movimentar o debate público, que vai movimentar a questão econômica, que vai movimentar relações entre nações, que vai movimentar a atuação de diversas instituições e de diversas escalas ali do próprio poder político, dentre várias outras, né? E aí nós vamos, então, verificar, né, que essas pessoas que têm uma maior influência, elas têm uma certa tendência de não só influenciar o poder político, como também de tomar posse dos recursos políticos, né? Então, a influência e os recursos, né, elas, de certa forma, são interligadas. E aí, a influência política, ela é tão desigual quanto os recursos políticos, e o Dow vai justamente colocar que três fatores se destacam para que isso aconteça, né? A distribuição dos recursos, né, que acontecem de maneira desigual. São justamente um desses pontos, né, e talvez o ponto mais central. É, Nós também temos a questão de que pessoas elas podem ter recursos políticos, recursos econômicos, saber ou não empregá-los, né? Ou ter interesse ou não em empregá-los, além de que muitas pessoas, ou mesmo grupos ali que detêm esse poder de influência, elas podem ou não, né, utilizar essa mesma influência e os recursos também, né, para fins políticos. Então, nós vamos observar que tudo isso depende, então, das intenções de determinada pessoa ou de determinado grupo, né, com as questões políticas de um país. E outra coisa que é importante, então, né, a gente destacar, é justamente essa ideia, né, de que se criou uma visão, principalmente depois, né, da Revolução Francesa, e se nós observarmos justamente o caso do Brasil, não há, de fato, essa igualdade, né, no acesso às pessoas, né, porque há a questão política, a questão econômica ali, que vai fazer com que outras pessoas, então, sempre estejam correndo na frente. E esse mito da igualdade de oportunidades, ele justamente, né, ele foi levado à sociedade por uma ideia de que existe meritocracia, né? Então, pessoas que elas nascem em condições extremamente desiguais, que se elas se esforçarem muito, trabalharem muito, elas também chegarão lá, né? Há pessoas que estão no topo da pirâmide social.
né? Isso aqui é justamente algo que vem da perspectiva liberal, né? Que está nas democracias e tem tomado o globo, principalmente a partir dos anos 90. Né? É uma lógica, então, neoliberal que vai trabalhar com essa ideia de que, sim, há oportunidades para qualquer pessoa, basta você se esforçar, acorde cedo, deixe de dormir, coisas do tipo, né? Então, é por isso que nós chamamos de mito. Mito é uma coisa que, frente à realidade e confrontada, né, com análises e pesquisas sérias, elas vão ser desacreditadas, né? Mito vem justamente dessa perspectiva de explicação do mundo, né, que vem através de uma certa criação, né, de suposições ali que muitas vezes elas vão, inclusive, estar no imaginário social e mesmo em explicações quase mágicas, quase místicas, né, e elas não se sustentam frente à realidade. A melhor definição de mito que eu conheço é da Marilena Chauí. Então, depois eu posso, inclusive, compartilhar com vocês esse texto delas, que, se eu não me engano, é o Contra a Violência. E ela vai, então, a partir da filosofia, né, da filosofia política, construir essa ideia de que no Brasil nós também temos esse mito da não violência, sendo que se trata de uma das sociedades mais violentas do mundo, né? E nós não estamos falando apenas da violência física, né? Mas de violência psíquica, de violência patrimonial, de violência de gênero e sexualidade, de violência racial, dentre várias outras, né? E aí, então, nós vamos observar que a própria dinâmica social, ela pressupõe, né, indivíduos desiguais. Então, os interesses das pessoas, os bens materiais, os recursos materiais, e a própria intenção política de cada agente social, elas são diferentes. Então, dada a questão da influência e dos recursos serem desiguais, né, dentro de uma sociedade política, nós vamos justamente compreender de que as demandas humanas são diferentes. Né? E nós vamos observar isso pela questão etária, né? E uma criança tem demandas diferentes de um adolescente, tem demandas diferentes de um adulto, e tem a diferença de uma pessoa idosa, né? E são diferenças alimentares, são diferenças de recursos e materiais, é, são diferenças na questão do gênero e da sexualidade, são diferenças raciais, e elas todas são transformadas em política. Né? E elas são justamente aquelas que vão fazer com que a sociedade ela tenha que se repensar e as desigualdades sejam questionadas, né? Isso aqui está na base, inclusive, das discussões de teorias que elas vão ter essa ideia revolucionária, transformista, né? E de fazer a mudança através justamente de uma ampliação do poder popular, né? Como é o caso do marxismo e do anarquismo, né? E o próprio pensamento liberal, ele tem se confrontado com essa questão das desigualdades, né? E a pessoa mais notória a fazer esse estudo é justamente o John Rawls, né? Que ele é bastante influente, inclusive nos estudos sobre cosmopolitismo, sobre direitos dos povos ali, né? Então, ele é uma obra de referência dentro do liberalismo para justamente pensar, né, essa questão das desigualdades políticas, das desigualdades socioeconômicas, das desigualdades entre países, né? E aí nós vamos observar, então, que justamente, né, uma série de questões ali devem ser levantadas, né? E aí nós vamos ver que, em relação aos sistemas políticos, nós sempre vamos lidar com a questão dos conflitos, né? E aí nós vamos observar todas as contradições sociais, né, sendo encampadas justamente pelos membros de determinado sistema político. É por isso que nós observamos isso na prática política aqui no Brasil de uma maneira um tanto quanto clara, né? Por exemplo, as pautas que são defendidas, os temas, né, e o apelo popular social que é trazido, né, pela atuação dos parlamentares e das parlamentares, de esquerda, de direita e mesmo do centro, né, que se desdobram em centro-esquerda e centro-direita conforme, né, a sua questão. E aí, né, isso aqui vai, de certa forma, refletir, né, os assuntos políticos conforme ideologias, conforme as fundamentações
conceituais, né? Porque tem alguns partidos que eles acabam englobando mais intelectuais, né? Como é o caso, por exemplo, do PT e do PSOL, que historicamente eles atraíram essa população, né? Se nós formos observar, por exemplo, na questão constitucionalista, a Lélia Gonzalez, né, e o Florestan Fernandes, assim como o Darcy Ribeiro, que são cientistas sociais de ponta aqui no Brasil, eles se vincularam ao PT para justamente disputarem as eleições e participaram ali na formação da Constituição de 1988, né? E assim se manteve, então, né, e ainda hoje se mantém esse perfil, principalmente nos partidos de esquerda, né, do qual eu destacaria o PT, o PSOL e o PCdoB, né? E aí nós vamos ver uma série de lideranças, né, que vão partir desses partidos, né? Uma forma de nós visualizarmos isso mesmo por exemplo, o Haddad, né, que é um intelectual e é vinculado a justamente o Partido dos Trabalhadores, né? E aí, então, nós vamos ver que dois pontos, né, contraditórios, eles fazem parte dos sistemas políticos, né? Nós temos, então, a formação, por hora, de conflitos ali, em relação a pautas, principalmente as pautas morais, né? E, ao mesmo tempo, nós também temos, dado o nosso tipo de governança, né, que é de partidarismo de coalizão, ou presidencialismo de coalizão, de consensos, né, massivos ali, né, dentro do sistema político nacional. Os conflitos, eles fazem parte de todas as sociedades, da vida política de todas as sociedades, e, ao mesmo tempo, né, a intenção é de que esses conflitos sejam ali dosados, né, e que, dado o peso de normativo das instituições políticas, né, sejam levados a se tornarem consensos, né, e promover justamente a cooperação política, a cooperação social, a cooperação socioeconômica, socioambiental, dentre várias outras finalidades ali que se espera da questão do desdobramento dos conflitos, né? E, de preferência, que esses conflitos eles sejam, então, sanados para que, dentre outras, né, não hajam rupturas sociais, né? Então, se fomente a coesão social. Quando nós falamos sobre democracias, né, complexas, né, da qual nós nos incluímos, nós então vamos falar que parte desses conflitos aqui, né, eles são feitos, né, e resolvidos pelos próprios indivíduos, né? Não chega sequer à questão política, né? São resolvidos por vezes, por exemplo, dentro de casa, né? Dentro de agremiações políticas, através dos movimentos sociais, através de relações de trabalho, dentre vários outros, né? Mas na seara política, né? Ele é resolvido através da concertação política e dos trâmites dos sistemas políticos, né? Se nós observarmos o caso do Brasil, nós estamos falando sobre deliberação, né? Via sistema democrático, né? Então, tem todas as regras e ritos ali que devem ser seguidos, né, para a resolução de conflitos, né? E é aí que a grande figura para mediar toda essa conflitividade, né, e toda essa voracidade que nós temos aí nas relações sociais, políticas, é justamente a figura do Estado, né, que é quem deve, pelo menos assim, em tese, né, resolver os problemas da vivência social, da vivência coletiva, né? E, ao mesmo tempo, né, esses conflitos, eles são gerados pela questão da diferenciação social, né? Porque nós estamos falando sobre sociedades que elas são plurais, elas são multifacetárias, multiconstituídas e têm relações altamente complexas, né? Que vão fazer, então, com que as pessoas sejam categorizadas em diversos grupos ali, que eles vão, então, ter sua identidade constituída, né? Essa identidade ela pode ser uma identidade que é aceita, né, por questão de pertencimento, né, como, por exemplo, vamos colocar a questão da identidade indígena e da identidade quilombola, né, as pessoas, então, elas são ligadas a essas comunidades que vão, então, trazer esse marcador social da diferença para elas, né, como também nós vamos ver ali, né, diferenciações que elas vão partir sobre a questão de pertencimento a
uma determinada classe econômica, né? Ou seja, é algo que vai fazer com que as pessoas elas possam dispor de maior ou menor, né, participação na vida política, ou mesmo de serem abrangidas, né, pelas políticas de Estado, como também, né, elas vão ter valores, né, que estão ligados à questão da religião, da formação acadêmica, intelectual, né, assim, na verdade o grau de escolaridade, né, os próprios interesses ali, né, e a religiosidade, como também, né, a questão de marcadores sociais da diferenças diversos, né, como os gêneros, sexualidade e raça, além da questão das opiniões, né, que são formadas de acordo com diversos desses aspectos aqui, como, por exemplo, as questões ideológicas, a questão da formação, dentre outras aqui, né. Isso vai constituir, então, diferenças e divergências sociais, e as pessoas, ao mesmo tempo, também vão ser diferenciadas socialmente, mas participar de muitos grupos sociais simultaneamente, por causa das posições que elas ocupam em relação ao trabalho, em relação aos estudos, em relação à questão familiar, em relação às posses, e por aí vai. Então, o Estado ele justamente tem essa ideia, né, e cria instituições para justamente tentar transformar todos os conflitos potenciais, né, em formas de cooperação social e de integração social. Isso aqui é a premissa, né, pelo qual o Estado deveria se organizar em tese, né, conforme o Weber destaca na questão, né, da política como vocação e em outras obras, né. E aí, a ideia é sempre, então, manter a coesão social e ordenar socialmente e politicamente determinado povo, né? Evitando que, então, nós cheguemos às vias de fato, né? O conflito generalizado, que é a guerra civil. E aí, então, né, é por isso que o Estado, ele é tão importante e ele tem que ter justamente esse poder de nos coagir e de exercer a coerção sobre nós, né, enquanto povo, dentro do nosso recorte espacial, territorial, né? E então o Estado ele é o grande regulador da vida social. É, e aí nós vamos ver também, né, que existem dentro dessa perspectiva, né, é, duas possibilidades, né, de atuação do Estado para tentar resolver ou mediar os conflitos sociais. A primeira é a da força, né, seja da força física do Estado, né, através do aparato de segurança, dos aparatos de segurança pública e da lei, né, seja através da política, né, a política criando, dentre outras coisas, né, normas, políticas públicas ali, para justamente tentar fazer com que as pessoas evitem, né, conflitos sociais, né, ações conflituosas, né? E é claro que isso aqui fica muito, por vezes, né, na questão teórica, né? Nós observamos, por exemplo, na questão dos conflitos agrários, né, uma disparidade ali de forças, né? Porque muitas pessoas, principalmente que detêm, né, os grandes latifúndios no país, têm uma força desproporcional, principalmente para lidar com movimentos sociais, né, que vão acabar ocupando terras improdutivas ou coisas do tipo, né. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, né, políticas ali, né, que elas são consideravelmente violentas, né, e elas são históricas, né, constituídas historicamente assim, né. Ao mesmo tempo, um Estado que ele vai utilizar desse poder de coerção, dessa violência o tempo todo, talvez possa causar ainda mais conflitos sociais. E é por isso que é sempre importante nós pensarmos o punitivismo do Estado, né? O uso puro e simples da força, né? E também do próprio peso das leis, né? Lembrando que as leis nem sempre são justas, né? Nós vamos observar isso, por exemplo, ali, né? Quando o AI-5 foi instalado, né? No regime militar e aí retirou diversos direitos civis, né? E garantias de cidadania da população, né? E aí chega em determinado momento, né? Que essa força não vai surtir efeito, podendo causar, inclusive, revoltas populares muito grandes, né? Que acontece em diversos países, aconteceu, inclusive, na Europa, né? Repressões
muito grandes aos movimentos ali, né, liderados por trabalhadores, né, liderados para se posicionarem em relação a uma série de problemas sociais que estavam acontecendo na Europa, né, principalmente políticas de austeridade e retrocesso em relação ao estado de bem-estar social, e, né, isso aqui também vai elevar os custos do Estado, né, para lidar com os conflitos sociais. E aí, eu falei sobre esses movimentos sociais na Europa, né, eles foram duramente reprimidos, né, por uma ação policial bastante turbulenta, mas só que estamos falando sobre uma população que tem um viés, né, já que são democracias, na verdade, estados, né, são estados muito antigos, né? E também são democracias antigas, né? Eles têm uma facilidade um tanto quanto maior de justamente de promover processos revolucionários por causa do histórico popular, né, ao qual eles foram formados. E aí, então, contra a repressão policial dura, né, a violência popular também é bastante dura, né? E é justamente isso aí que vai fazer com que o Estado tenha que negociar com o povo, né, por causa do peso da pressão popular. E aí, a política é justamente a melhor forma, né? Porque dentre as questões da política, né, está a de mediação. É aqui que a gente vai criar, então, uma série de procedimentos para que o poder ele seja exercido, né, para regulamentar a vida social, ao mesmo tempo que as questões ali, né, conflituosas, né, elas sejam dosadas dentro da arena, né, principalmente democrático-republicana, né, se utilizando, dentre outras coisas ali, né, coisas que vão dizer respeito ao acesso aos bens públicos, como também, né, espaços ali de deliberação para decisões coletivas para melhorar, né, a vida, para melhorar e também para ouvir as demandas, né, em relação à vida da população. Pelo menos a política ela deve ter essa função então mediadora, dessa função apaziguadora dos conflitos sociais e também, né, local para negociação, né? Porque nós estamos falando, então, sobre um espaço que definitivamente ele não é ingênuo, né? Que é onde as relações de poder elas vão acontecer desigualmente, né? Mas, ao mesmo tempo, né, cada grupo tendo ali seus mecanismos próprios para fazer pressão. E aí, nós entramos, então, em alguns aspectos formais aqui, né, dos sistemas políticos, né, como o sistema de classificações. E é um ponto onde não existe, né, de fato, um consenso na ciência política, embora, né, hajam alguns modelos ali que eles são tidos como os mais tradicionais, os mais bem aceitos, né? E aí, vários estudiosos e estudiosas, eles vão pensar em relação a isso aqui, e nós vamos ter um dos modelos, né, que é inclusive adotado pelo Borba, né, e também mais bem aceito, que é o do Anthony Giddens. Né? Ele vai dizer que nós temos três tipos de sistemas políticos, né? Sendo eles a monarquia, democracia de tipo liberal ou neoliberal e o autoritarismo, né? Então, são três visões que ele vai trazer, né? A monarquia, ela seria um sistema político, né? Que é tido como, de certa forma, exercido, né, por uma pessoa, que é a figura monárquica, né, ou imperial, e, ao mesmo tempo, né, isso aqui vai passar de geração em geração, né, ou seja, há um direito de sucessão dentro de determinadas famílias, né? Foi o sistema, né, que como nós já trabalhamos muito, né, perdurou durante o medievo e boa parte da Idade Moderna, né? E essas famílias reais, elas então conseguiam exercer o poder e também o domínio, né, sobre os súditos, sobre as porções de terra, né, e isso aqui diz respeito também a essa questão, né, da tradição. São figuras ali que elas foram reconhecidas, né, a dominação que eles exerciam tinham esse traço, né, tradicional, como também outros traços ali, né, que ainda ficaram na atualidade, como, por exemplo, a questão carismática, né? Então, nós iríamos sempre ver, né, as pessoas muito ligadas à vida da família real, e a gente pode observar isso muito hoje, né, na família real britânica, né? Então, há ainda essa questão da tradição, embora sabemos muito bem que o sistema parlamentar vai restringir o poder monárquico, né? Ou seja, o rei reina, mas não governa, né?
E essa questão também do direito divino que nós já falamos. As monarquias, então, elas não necessariamente elas agem conforme as leis, principalmente as monarquias antigas, né, tradicionais. Elas estavam se firmaram dentro da questão dos costumes. Né? E, inclusive, nós temos que observar que, se nós formos trazer para a questão das discussões jurídicas, nós vamos entender que boa parte das leis elas derivaram da questão dos costumes, né? Mas também foram reformadas justamente para se coibir essa questão dos costumes, né? Se nós observarmos um exemplo disso, é justamente na possibilidade, né, de que os maridos tinham, né, de controlar a vida das suas respectivas esposas, né? E isso estava na lei, né, que é uma lei injusta e elas têm sido revistas, né? Essas leis voltadas à questão de uma autoridade, né, de um cônjuge sobre uma cônjuge, de exercer poder sobre ela, né, exercer poder, controle, domínio. E aí, então, nós vamos observar que isso é uma transformação que vem justamente dos avanços dos direitos sociais e das discussões, né, principalmente do movimento feminista, né? Ou seja, movimentos sociais ali que se organizam para justamente exigir a mudança social para sistemas mais adequados, né? O Guinness vai chamar a atenção de que existem ainda, né, alguns estados que possuem monarcas, né, e ao mesmo tempo esses monarcas eles já não detêm esse poder de mando e desmando, né? Eles têm então uma restrição muito grande ao seu poder, né? E como essa questão do costume ainda é ligada a eles, né, eles acabam figurando como símbolos nacionais, são de certa forma decorativos, né? E fazem parte da identidade nacional. Né? Por exemplo, a Espanha, que ela também tem um sistema com monarquia, né? Embora se eu não me lembro se é um sistema parlamentar ou semipresidencialista, né? Tem uma certa idolatria pela figura monárquica, né? E nós temos isso mais fácil de visualizar, né? Em Mônaco, no Reino Unido também, por aí vai. E aí, a influência dessas figuras, né, diminuiu consideravelmente ao longo do tempo, né, na vida política, das suas respectivas nações. E aí, né, como eu disse para vocês, né, a maioria esmagadora das nações elas são repúblicas, né, e elas possuem outros tipos de governo, né. Então, o sistema monárquico ele esfacelou-se ao longo do tempo, né, se mostrou inadequado e a maior parte das repúblicas são democráticas, né? E aqui, né, falando já sobre república e sobre essa concepção que nós já tínhamos batido pela ótica dos clássicos, né? Nós estamos falando de algo que foi criado justamente para suplantar essas monarquias, né? E aí o Mateucci, né, vai trazer essa questão de que nas repúblicas nós vamos deixar de ter essa questão de um grupo político, né, que vai ter direitos ali que foram adquiridos pela questão do costume, pela questão hereditária, e elas têm um acesso praticamente ilimitado ao poder sobre um determinado povo e território, né, como também uma alta disponibilidade de recursos, assim, né, para um sistema que ele vai transitar, né, por outras formas ali, né, que vão ter representações e participação popular, direta ou indireta, né, que é o caso, por exemplo, das democracias. E aí nós vamos observar que também existem outros sistemas, né, que são democráticos, mas sistemas de governo diferentes, né? Como é o caso da Suíça, que ela vai ter um sistema ali, né, de colegiado de pessoas. Eu me esqueci o termo agora, mas se eu não me engano, é um semipresidencialismo a Suíça, né? Mas à frente nós iremos falar sobre isso. E aí, então, o significado de república mudou bastante do século XVIII para cá, né? E ele vai, então, passar por essa ideia de participação popular, de representação popular, né? E aí nós estamos falando sobre as repúblicas modernas, contemporâneas, né? E o que é uma marca registrada das repúblicas? É o constitucionalismo, né? Constitucionalismo, também tido como império da lei,
E aqui, então, a ordem social e a organização social, né, do Estado, ela é feita conforme as leis, né, conforme garantias cidadãs e, ao mesmo tempo, também obrigações que são levadas às pessoas, né? E aí, a outra forma é o autoritarismo, né? E ele também é um tipo de sistema político da contemporaneidade, e nós vamos observar que esse autoritarismo ele está muito presente, principalmente nas ditaduras modernas, né? E aqui, então, nós vamos ver que os interesses do Estado, né, que está sendo controlado por um determinado grupo, ele vai se sobrepor aos interesses e também aos direitos, né, cidadãos. E aí, né, os governos, eles então não vão ter, né, freios legais ao seu poder. É por isso que, né, em ditaduras, muitas vezes, né, os congressos, né, são fechados, né, os senados são fechados, as câmaras dos deputados, né, podendo haver, né, ou não perseguição a esses mesmos, né, como também exílio. A gente visualizou isso aqui, né, com muita força, aqui na ditadura militar no Brasil e também nas Américas Latinas, né? E aqui também se tem uma certa dificuldade para tirar essa liderança que está no poder, né? Então, essa pessoa se firma ali e fica por diversos anos sem poder ser removida ali, porque não há a possibilidade de uma contraposição popular, não há previsões na legislação e, ao mesmo tempo, os poderes ali políticos, eles estão em desequilíbrio, né? E aí, nós temos, infelizmente, né, cerca de um terço dos países do globo, né, que eles têm lideranças e estão organizados de maneira autoritária, né? Boa parte deles estão no continente africano e também no continente asiático, né? E é claro que nós também temos alguns deles aqui na América Latina, né? E aí, uma coisa que se destaca é justamente essa ideia de que a democracia ela se tornou o modelo dominante, né, entre as mais de 200 nações existentes na atualidade, né? Eu não sei se são mais de 200 ou quase 200, né? É algo do tipo. E aí a democracia, né, ela vai também alterando seu sentido ao longo do tempo, né? Lá no Rousseau a gente vai ter essa questão de o poder soberano do povo, né? O governo do povo e também, né? Vai sendo transformada essa questão da democracia por causa justamente das questões da representação, né? E também de que isso aqui vai variar de povo a povo, de nação a nação, de sociedade política a sociedade política, né? E também das formas que o poder político vai tomar em determinadas localidades. Eu vou colocar um exemplo para vocês, né? O sistema político aqui na América Latina, ele é diferente, né? E aí, se nós observarmos, alguns países, eles têm apenas a Câmara dos Deputados, né, ou apenas o Senado, ou seja, eles são unicamerais, né? Nós somos bicamerais, nós temos Congresso e Senado. Em algumas nações da América Latina é permitida a candidatura de pessoas, né, individuais, sem estarem vinculadas a partidos políticos, né? No momento eu só consigo me lembrar da Argentina e creio eu que o Uruguai também tem essa possibilidade, né? E, ao mesmo tempo, nós temos países que podem ou não ter controle, né, do transfugismo, né, que é a infidelidade partidária, né? Alguns países são mais rígidos em relação a isso e outros bem menos rígidos, né? E aí a gente vai observar também que a variação social muda muito, né, da composição populacional de cada país. Isso vai criando diversas demandas, né? Se nós formos observar, por exemplo, vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. É, as democracias europeias, elas estão envelhecendo muito rapidamente, né? Então, nós estamos vendo ali processos que são necessários, inclusive, para a manutenção política e econômica dessas nações, de imigrantes, né? E, ao mesmo tempo,
nós vamos observar que em algumas nações que, principalmente as que exportam muitos imigrantes, elas têm um alto índice demográfico, boa parte delas, né? Então, pessoas estão nascendo, né, numa proporção bem maior do que as nações europeias que estão precisando dessa mão de obra. E aí, né, nós vamos observar, então, que em determinado local, a configuração populacional está fazendo com que não seja possível, né, desempenho de determinadas atividades, porque o povo que ali reside não está dando conta. O melhor exemplo para a gente ver isso aqui é o Canadá, né, que tem políticas ali migratórias bem interessantes para pessoas ali que possam ir ajudar o país a se desenvolver, né, e eles focam bastante nisso, né, e é claro que algumas dessas visões, elas podem ser elitistas, né, principalmente, pode ser não só elitistas, elas podem ser xenofóbicas, elas podem ser racistas mesmo, né, como a gente tem verificado na Europa, né, ou elas podem ser voltadas à tentativa de ingresso, né, via políticas cidadãs, né, a certa comunidade política e a certa realidade, né, plural, como é o caso de nações que incentivam a migração, que é o caso do Canadá, né, é o caso mais ilustrativo na atualidade. Nós aqui, né, Brasil e Estados Unidos, já tivemos esse momento também, né, reverso ao movimento atual, né, que era o de nós sermos nações que demandávamos por imigrantes, né, para inclusive ajudar a construir, né, a nação, o seu povo, trazer técnicas de produção e coisas do tipo, né. E hoje nós somos uma nação que mais então envia pessoas, né. Ah, aqui, então, nós vamos ver, então, que a ideia de povo, a ideia de governo, o arranjo das instituições, né, as formas políticas, a própria forma na qual se desenvolvem, né, o processo de participação e representação política, eles variam de uma democracia para outra, né? E, então, né, constituído justamente, né, conforme o Guinness aponta aqui, por valores, por objetivos políticos e sociais, pelas prioridades, pelos governos que são constituídos e pelas, né, escolhas, pelos arranjos das instituições e também da forma legal com que essas nações tomam, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a instituição do impeachment, né? Que também tem nos Estados Unidos. Agora, né, na Venezuela não existe a questão do impeachment, existe a questão do recall, né? Ou seja, né, são formas ali, né, de se destituir um poder, quer dizer, um grupo que tenha sido eleito por outras vias, né? A questão do recall, por exemplo, ela pode levar a uma nova eleição, né? E ela é prevista constitucionalmente, né? E aí, é, se firmou um certo consenso, né, e o Giddens, ele é um dos que vai encampar isso, né, também para essa definição, é de que a democracia, ela é um dos sistemas políticos mais arrojados e necessários, né, porque, dentre outras, ela é justamente aquela que vai se ligar à ideia de promoção de cidadania, né, de se trazer questões ali que vão fazer formalmente com que as pessoas não só sejam incluídas, como elas também sejam visualizadas, atendidas e, de preferência, né, que haja uma proteção, né, das liberdades, dos direitos e dos próprios interesses dos indivíduos, né, havendo também uma dosagem ali de instituições públicas e privadas para que elas, então, se interrelacionem para satisfazer as demandas sociais, né, e permitir também, né, a questão do autodesenvolvimento e do próprio desenvolvimento social, quer dizer, o desenvolvimento econômico e social com equidade e justiça social, né? E também um processo de tomada de decisões e deliberações ali que sejam representantes dos interesses comuns, né? E aí, então, a democracia, ela é, né, uma possibilidade, né, uma forma de exercício e participação popular, né, e exercício desse poder que emana da população, como também, né, ela acaba sendo possibilitadora, né, da construção de uma estrutura, né, de um sistema, né, de instituições que vão justamente não só apoiar, né, as instituições políticas, né, como também vai participar das tomadas de decisão que vão repercutir na vida social,
né? E vão atingir, então, as atividades de cada pessoa, né? E aí, então, essa é uma das funções da democracia. E aqui nós vamos, então, visualizar dois tipos de democracia. Temos a participativa e a representativa, né? A participativa, ela tem uma tendência a ser tomada um tanto quanto mais direta e inclusiva, né? É claro que mesmo dentro da democracia participativa, por vezes há os processos ali deliberativos, né? E então, né, as sociedades elas participam mais da política, né? Elas têm mecanismos para maior participação. Duas nações que nós podemos visualizar isso é sempre a Venezuela e a Suíça, né? E o Uruguai também. E as sociedades modernas, né? Claro que elas vão, né, encontrar determinados limites a essa participação direta, né? E aí, em nações como a nossa, por exemplo, né, que é muito populosa e com extensão territorial muito grande e divisões ali, né, nos entes federados, né? Que acabam caracterizando a União, os estados e os municípios, né, vão dificultar esse processo de participação mais amplo, né, e mesmo a atuação das instituições, né, e das pessoas nas instituições. E aí, né, por mais que tenham diversos limites, né, é possível se aplicar, né, talvez não toda a parte em todo um território de uma nação, mas especificamente a partir delas, né, através de alguns mecanismos ali de consulta pública e participação pública, né, os plebiscitos, referendos, orçamentos participativos, consultas públicas que são feitas pelos poderes constituídos, entre várias outras formas ali, né, são justamente possibilidades dessa participação, né, política mais direta, né? Mas o que é comum, de fato, né, é justamente a perspectiva representativa. Lembrando que nós temos, nas democracias, de certa forma, um pouquinho de cada um desses sistemas, onde o sistema representativo é o que se sobressai, né? E justamente, né, o que nós mais encontramos, né, nos regimes democráticos da atualidade, né? E aqui nós então vamos ter esse processo de delegação, né, da representação e das escolhas sociais para pessoas que são eleitas, né, de diversas formas ali, né, por diversos processos, para ocupar essas finalidades, né. Se nós observarmos essa questão da democracia representativa, ela não está só na política formal, né, ela também vai estar, por exemplo, em eleições, né, dos conselhos tutelares, né, que vão ter uma atuação ali diretamente com a sociedade em relação à infância e adolescência. Isso aqui vai acontecer nas representações de classe, né? Como, por exemplo, chapas ali que se formam para representar diversas categorias dentro dos sindicatos, dentro dos centros acadêmicos, e também diretórios centrais, né, sejam de estudantes, sejam de trabalhadores. E aqui, então, né, um determinado grupo ele vai se candidatar, né, e vai poder ser eleito para eleger, para então fazer com que as decisões sociais elas sejam tomadas e a normatização social ela não só seja mantida como ela também seja revisada sempre que necessário, né? E aí então aqui nós vamos ter um modelo que ele é baseado tipicamente, né, principalmente quando nós falamos sobre a democracia representativa em termos políticos, né, sobre um sistema eleitoral que ele é composto por partidos políticos, em sua maioria, né, e aí, né, as pessoas que vão participar desse processo decisório são pessoas adultas dentro de um determinado país. Como eu disse para vocês, né, algumas nações elas têm a possibilidade de uma participação na política, né, institucional, de uma maneira direta, né, sem a necessidade de adesão a um partido político, né, e coligações. Então, nós temos essa questão das democracias representativas terem justamente essas atribuições próprias aqui, né. Outra questão, né, é que a democracia ela pode ter ou não maior ou menor qualidade, né, do seu sistema representativo, né, dos seus sistemas ali de exercício da democracia.
O Robert Down, ele vai colocar que para que nós tenhamos assim como critérios, como parâmetros, se uma nação, se uma sociedade ela é ou não democrática, né, e se a democracia é ou não representativa, que exista então, né, cargos aos quais as pessoas possam concorrer a eles, né? São os cargos eletivos, são principalmente os cargos políticos, né? Além disso, né, espera-se que as eleições elas sejam isentas, né? Ou seja, que elas sejam imparciais dentro de um sistema ali que seja averiguado por uma justiça eleitoral, né? E que ela também não permita, né, que as pessoas transgridam as leis eleitorais, como também elas devem acontecer dentro de uma periodicidade, porque essa questão da troca, né, da renovação parlamentar, ela é importante para a qualidade de uma democracia, como também eleições livres, nas quais as pessoas possam participar plenamente, né, que elas tenham recursos ali para poder fazer campanha, para elaborar propostas, para ter diálogos sociais, dentre outros. Né? Além disso, né, um dos critérios que é trazido pelo DAO é o de liberdade de expressão e o de informação. O de liberdade de expressão é a capacidade das pessoas se manifestarem publicamente sobre diversos temas. Lembrando que liberdade de expressão é algo que é limitado em boa parte das nações. Né? Existem, por exemplo, coisas que elas estão ali nos costumes e tradições que vão sendo passados de geração em geração, que em determinado momento elas são criminalizadas, e aí já não são mais coisas ali que dizem respeito à expressão, mesmo que culturalmente, né, e historicamente elas tenham sido construídas daquela forma, né? Se elas foram construídas historicamente, quer dizer que em determinado momento as sociedades decidiram. Então não é algo que sempre esteve ali, né? E aí é onde que a gente vê, né, na atualidade o pessoal usando essa questão da liberdade de expressão de uma maneira irrestrita que chega a ser ilegal, ou seja, transgride as leis, as normas sociais e justamente o equilíbrio social, porque vai se utilizar dessa possibilidade de comunicação das pessoas para cometer crimes, né? E as pessoas então vão cometer crimes raciais, né? Com base na liberdade de expressão, vão cometer crimes, né? De gênero, né? Vão cometer a LGBT-fobia e diversas outras atrocidades aí que nós temos visto, né? Então, liberdade de expressão é algo, né? Que é limitado. Né? Inclusive, isso está na Constituição. Lembrando que nas democracias, né, constitucionalistas, né, os direitos que estão ali, né, são coletivos e difusos, né? Os coletivos, eles dizem respeito à vida social, às questões da ordem social, justamente da coesão social, né? E eles devem se sobrepor aos direitos difusos, que são os direitos e liberdades individuais. E isso é algo que está ali nos estudos constitucionalistas, né? E está na própria Constituição. Ou seja, a vontade, né, da maioria, ela deve prevalecer, né, quando não é algo que está tentando contra a dignidade humana, né, sobre a vontade das minorias. Nesse caso, nós estamos falando sobre a questão deliberativa majoritária, né? É claro que quando se trata de minorias políticas, né, nós estamos falando sobre uma expressão tipo assim, numericamente muito ampla, né? Então elas são minorias políticas por não participarem da política, ou não estarem representadas devidamente na política, mas são grupos numerosos em termos de sua autocomposição, né? E aí, quando nós falamos sobre proteção, então, das minorias, nós estamos falando sobre esses grupos que são socialmente vulneráveis, embora numerosos, né? E aí, a vontade da maioria, ela acaba, por exemplo, sendo visualizada em eventos como, né, a escolha dos líderes do executivo nacional, estadual e municipal, né? Então, são cargos que eles vão se pautar pela decisão, pela deliberação da maioria, né? Então, é justamente essa uma das funções aos quais eles se utilizam para se organizar, né? E aí, a liberdade de informação, né, ela implica não só a possibilidade, né, de que as pessoas possam se utilizar de mídias constituídas por diversas formas, né, sejam mídias públicas, né, como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Agência Brasil,
né, e a empresa brasileira de comunicação, né, a EBC, que é uma estatal, que elas, então, têm canais públicos, né? TV Cultura é ligada a elas, por exemplo, né? É, Além disso, tem outros grupos que eles são privados, nacionais e internacionais, que estão aqui para, dentre outras coisas, né, atuar, né, nesse ramo, né, de informações. E, ao mesmo tempo, também, né, as pessoas elas têm a liberdade para filtrar, né, as informações com as quais elas vão se confrontar, né? Essa liberdade de informação também vem através da possibilidade das pessoas poderem estudar, né? Se a gente observar em algumas nações, né, tem certas obras que elas são proibidas de ingressar, né? Ainda hoje nós temos esse sistema, né, que já foi utilizado lá no medievo, né? E em algumas nações é assim que funciona, infelizmente. E ao mesmo tempo, né, nós temos que ter direito de nos associarmos politicamente em representações que nós desejarmos, né? Como os partidos políticos, sindicatos, associações, cooperativas, dentre várias outras, aonde nós possamos fazer livremente deliberações políticas e participar, né, da vida política de uma determinada nação. E aí, então, né, a democracia representativa ela é multifacetada, né? Ela pode acontecer conforme diversos arranjos ali, né, políticos, institucionais, e, né, claro que isso vai ajudar também a definir regras muito específicas ali, né, e articulações políticas muito próprias, né? E é isso que vai fazer, então, com que as democracias, elas divirjam entre si, elas sejam diferentes, né? É, Além disso, o Down ele vai justamente, né, partir de uma ideia de que o sistema representativo ele tem lá ainda suas falhas, porque nenhuma nação conseguiu atingir de fato, né, o estado de uma democracia plena. Então, por mais que tenhamos nações democraticamente avançadas, elas não são democracias, mas sim são poliarquias, justamente por causa dessa questão da representação, ela ter essa limitação, né? Não é um governo de todos, ela é um governo de muitos, né? E aí as democracias que estão em construção, e principalmente para expandir a participação popular, a participação democrática, né, elas podem apresentar maior ou menor grau de democratização conforme esses critérios que ele havia nos falado, né? Liberdade de associação, liberdade de constituição de partidos políticos, liberdade para concorrer, né, a cargos eletivos, dentre várias outras, né? Liberdade de informação, liberdade de mídia e por aí vai. Então, nós estamos falando, né, sobre então a perspectiva de que na atualidade, segundo o Dow, não existem democracias, existem poliarquias, né? E a obra dele, justamente, de maior referência, vai levar esse nome. E aqui, né, nós vamos ter então uma análise que ela vai partir da visão da participação política, da competição política, né, e também das liberdades políticas, né, nas nações, principalmente as ocidentais e desenvolvidas, né? O estudo do Down vai, então, estudar as democracias nessas nações. E aí, né, nós vamos poder observar que nas democracias representativas também existem, né, algumas diferenciações, né, e aí nós podemos observar, por exemplo, a questão do voto, né, que é tipo como sufrágio universal, que no caso do Brasil ela é obrigatória, e por que ela é obrigatória no Brasil? Tem que ser obrigatória no Brasil, né, porque no fim das contas ela foi uma conquista que veio de muita luta, de derramamento de muito sangue e da privação dos direitos de muitas pessoas pelo regime militar. Então é por isso que constitucionalmente, né, no momento ali de análise da realidade social, né, isso foi tido, inclusive, em acordo com a sociedade, como um direito adquirido, e ele ser tornado obrigatório é justamente algo para legar para as outras gerações que vêm depois, de que é importante, né, a existência da democracia e a participação das pessoas nele, né? Como também tem outras nações onde o sistema é facultativo, né? Boa parte delas são. Os Estados Unidos mesmo têm um baixo grau de adesão e participação política, né, justamente por o sistema ser facultativo, né, e isso vai fazer, então, com que também se tenha um problema muito sério de representação.
quando boa parte da população deixa de votar, né, e os sistemas democráticos, eles geralmente vão se basear nos votos válidos, né, nós então vamos ter ali uma possibilidade de que alguns grupos eles estejam super representados, enquanto outros estejam subrepresentados, né? E aqui é que nós observamos a questão da importância do sufrágio universal, né? E porque no Brasil ele é obrigatório, né? Outras diferenças também, né, elas vão dizer respeito à forma como o sistema eleitoral, sistema partidário, sistema de governo, dentre outros, vão se constituir, né? E aí, nós vamos parar por aqui e depois eu farei mais uma aula para a gente justamente dar continuidade a essa discussão. Uma boa tarde, um bom dia, na verdade, né, a todos e a todas. E agora vamos encerrar essa transmissão.